comeu pouco no Natal? Henrique. Ó lá, hein? Quem mais? Comeu pouco também? O restante, antes de começar a oração, a Jan eu acredito. A Jan sempre foi fitness, é uma outra elegância, uma coisa lá para cima. Agora o restante a gente tem que começar a orar pedindo perdão. É ou não é? E o pior, que a gente mal saiu do Natal, vem o quê? O Ano Novo. Oh, Jesus. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu anotei os negócios aqui, pesquisas da internet, que eu não vou conseguir decorar, né? Mas eu coloquei na internet o seguinte: o segredo para ter um ano novo melhor. É isso que a gente quer saber. É ou não é? A gente quer saber como é que esse ano que a gente vai entrar pode ser melhor do que esse que a gente está saindo. Não quer? Então hoje eu vou dar um segredo aqui. Mas antes disso, eu vou orar mais uma vez. Para que Deus me tenha misericórdia da minha vida. Senhor nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem sido tão bondoso. Que festa linda, a gente poder ver as pessoas sendo batizadas, ver os novos pastores batizando. Pai querido, a gente fica tão feliz de ver o Teu agir no meio da igreja, com todo mundo aqui celebrando. Pai, eu peço agora que o Senhor tenha misericórdia de mim e do povo que vai ouvir, que a Tua palavra possa penetrar o nosso coração e que a gente possa sair daqui sabendo o que devemos fazer para esse novo ano se tornar melhor. Independente das circunstâncias que a gente vai enfrentar. Em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta em João, Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Deixa ela aí que a gente vai passear por esse capítulo. Final de ano é sempre tempo de reflexão, sim ou não? É. A gente olha para o ano que passou, observamos o que foi bom, o que foi ruim, tentamos projetar algo novo para o próximo ano. Geralmente nesse período nos reunimos em família, comemos muito, tentamos dormir. Eu não sei como é que é a sua rua. Minha rua, eu moro na Vila Margarida, tem um paredão lá, dos meus amigos, meus vizinhos, que a gente ama muito, que esses paredões precisam se converter. Para quem não sabe, paredão é uma carreta de som desse tamanho aqui, que o cara coloca lá, maior ainda, né? Mas da minha rua, o cara é humilde, a janela treme, então você tenta dormir. Por isso que eu coloquei, a gente tenta dormir, quase não consegue. Aqueles que têm religião vão procurar suas divindades para alcançar proteção, prosperidade, no mínimo, desejarem até mal para aqueles que atrapalharam a sua vida. E aí eu fui colocar o seguinte, coloquei lá no Google de maneira muito fácil, 9 superstições para o ano novo. Provavelmente, você aqui já fez alguma. Vamos lá? Usar roupa branca. Trazer paz. Esse hábito, para gente que não sabe muito, mas você sabe que o Brasil é uma miscelânea de religiões. É uma mistureba danada, né? Então a gente vai tendo ritos, costumes culturais de diversos povos. Então essa questão da roupa branca, esse hábito, existe apenas no Brasil. Olha que negócio interessante. Surgiu a partir da influência das religiões matriz africanas, como Umbanda, Candomblé, em que as pessoas se vestiam assim na data para deixar oferendas ao orixá no mar. Entretanto, os costumes,
o costume acabou se espalhando, assumindo um novo significado. De usar a cor pode trazer paz, prosperidade, boas energias, dá aquele up, né? Para o ano que está chegando. Presta bem atenção. Pular 7 ondinhas. Está aqui. Quem nunca? Sem saber o que está pulando, eu. Também conhecida como 7 ondas de Iemanjá. Essa superstição também está relacionada com a tradição das religiões matrizes africanas. Nela, ao pular as ondas, presta bem atenção, a pessoa estaria fazendo reverência aos 7 sentidos da vida, né? As 7 qualidades de Deus representadas por Orixá, Oxalá, Oxogum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Abalaúê, eu acho que é isso, e Iemanjá. Esses rituais servem para atrair boa sorte, coisas boas para o ano que está começando e também deixar para trás o que foi ruim do ano novo, do ano que a gente está vivendo. Roupa nova, né? Quem nunca ouviu ano novo, roupa nova? A crença diz que você precisa passar o Réveillon com pelo menos uma peça de roupa que você nunca vestiu antes. Não precisa ser toda a roupa, viu, gente? Pode ser só a bermuda, a meia, tá ótimo. Assim você se abre para novos caminhos, deixa para trás coisas que viveu como roupas já usadas. Detalhe, aí coloca assim, isso eu não sabia. Geralmente recomenda que calcinha e cueca sejam novas. Não precisa ser branca, porque pode trazer outras coisas. Está aqui. Não sou eu que estou falando. Eu nem vou falar da cueca que o Senhor me deu, né? Senhor Jesus. Voltando. Eu dei essa cueca pro bicho. Não conta, vamos avançar. Nota de dinheiro dentro do sapato. Ó, presta bem atenção, porque essas 3 simpatias vai atrair a mesma coisa. Usar uma peça amarela, folha de louro na carteira. Isso é para atrair ouro. Apesar de serem 3 simpatias diferentes, todos têm o mesmo objetivo, atrair dinheiro. A primeira simboliza o que dar os primeiros passos com a nota dentro do sapato. O dinheiro te acompanhará. Pensar, meu Deus, eu ia colocar dinheiro no pé de todo mundo de casa, para o dinheiro correr atrás da gente. O segundo, o amarelo, representa o ouro, riqueza. Então você atrairá essas coisas ao usar essa cor. E a folha de louro, que muitas culturas é tirada como símbolo de vitória, de sucesso, ao ser colocada na carteira, trará tudo isso. Detalhe, alguns acreditam que a folha não deve ser trocada pelos próximos 365 dias, senão o negócio da zebra. Tem que ficar com ela na carteira. E só trocar quando chegar no outro ano. Comer lentilhas, né? Essa superstição, até para que você deve comer, aonde a gente deve comer? No dia 31 de dezembro. Acredita-se que esse alimento traz sorte, fatura para um ano seguinte. Essa simpatia foi trazida ao Brasil pelos imigrantes italianos, mas a sua fama é ainda muito mais antiga, tendo citada inclusive no livro de Gênesis. Lembra lá os 2 irmãos? Um trocou a herança por um prato de lentilha. Então. E aí vem o pular com o pé direito.
O pular com o pé direito, eu percebi que tem alguns aqui que não vão conseguir fazer. Você tem que começar, presta bem atenção para você não errar, hein? Você vai, quando está chegando perto da 0 hora, você vai subir numa cadeira. Eu não sabia desse detalhe, que é muito importante. Ou um degrau. E quando terminar a contagem regressiva, 5, 4, 3, você pula com o pé direito. Eu falei, meu Senhor, alguns não vão conseguir passar por essa fase. Limpar a casa. Lá em casa é um barato. A Noemi, você vê essa agitação, ela é em casa, né? E aí esse ano surgiu um negócio novo para mim. A gente tinha que limpar a casa, porque senão o menino Jesus não entrava em casa. E bota eu e as meninas para trabalhar. Eu falei, Noemi, tem tanta casa limpa que Jesus não está entrando, minha filha. Mas, essa questão da virada do ano, a sua casa é onde você recarrega as energias. Pensando nisso, o ritual é arrumá-la para o Réveillon surgiu. É nessa forma que ele surge. Então, como você é um lugar de descanso, vai trazer energia, você precisa deixar a casa limpa, para não começar um ano bagunçado. Segundo especialistas, eu não sei que especialista é esse, o equilíbrio, a arrumação do lar pode influenciar positivamente o início dos novos ciclos, principalmente o começo de um ano. O bom é alinhar limpeza com desprendimento, não é só limpar. É aproveitar um momento para desapegar. Aí nesse momento que você está fazendo a limpeza, para dar certo o negócio, você começa a jogar aquela roupa que você não usa para fora. Objetos que você não está mais utilizando. Aí você vai dar aquela repaginada. Acabou. E aí eu fui perguntar, essas são as simpatias. Mas a gente conversando, né, a gente do povo vai entrando, mas tem tantas coisas, não pode comer caranguejo, eu descobri. Porque caranguejo anda de lado, a gente tem que ir para frente. Eu também descobri que não pode comer porco. Pior que eu estou com um pernil lá que eu ganhei do Binja. Por quê? E nem galinha, porque cisca, né? Para trás. Se liga nisso, hein? Não pode porco. Tirou a galinha, eu não sei o que sobrou para a nossa comida. Com essa carne tão barata, peixe. Eu não vi nada sobre isso, questão do peixe. Né? Mas tem esses negócios todos, gente. Tem. E eu sei que em algum momento da sua vida, você já fez isso aí. E aí, agora a gente está num momento de tecnologia. A inteligência artificial responde qualquer questão. E aí eu tive que usar a inteligência artificial, para eu saber como é que eu posso ter um ano melhor. E sem brincadeira, eu fiquei apavorado. Porque ela diz assim, definir metas realistas. Use metodologia SMART, não sei nem o que é isso, para definir metas específicas, mensuráveis, avançadas, relevantes. Priorizar o que importa. Faça uma autoavaliação. Isso aí é a inteligência artificial respondendo. Faça uma autoavaliação da sua vida, para corrigir. Elabore um plano de ação. Incluir hábitos saudáveis. Comece uma atividade física, leia mais, cozinhe as suas próprias refeições. Aprenda atividades artesanais. Eu falei, caramba, a inteligência artificial mandando a gente fazer coisa artesanal. Eu achei interessante isso. Organizar a rotina. Reservar tempo para descanso, essa eu gostei muito. Dormir adequadamente. Fazer atividades que façam você feliz.
Manter uma boa alimentação. Essa aqui eu não gostei muito da inteligência artificial. Olha o que ela fala para a gente fazer. Anote o que você comeu durante 15 dias. Eu falei, eita, ela nem come. E está querendo que eu anote a minha comida. Perceba se está consumindo muito açúcar, gordura, o alimento industrializado. Eu falei, o que sobrou da minha alimentação? Eu como tudo isso aqui todo dia, não preciso nem fazer. Criar a rotina de sono. Olha que coisa deliciosa, desligar a tela e tal. E aí eu fiquei pensando em todas essas coisas, porque chega nesse momento, é um momento que a gente começa, né? E quer queira, quer não, a gente começa a fazer algumas avaliações, fazer algumas projeções. Como eu disse, várias religiões, inclusive muitos, cada um vai ter os seus passos, o que você deve fazer dentro da sua religião. E quando eu estou citando aqui religião afro, não estou falando mal não, isso aí é que na verdade faz parte da nossa cultura hoje. Né? Mas o que ficou mexendo comigo nesse tempo é como é que um discípulo de Jesus, um cristão, pode ter um ano melhor. Essa é a grande questão. Como é que você, como discípulo, eu como discípulo, podemos ter um ano melhor? Né? Porque quando você vai ver todos esses passos, seja para você ter uma boa saúde, seja para você prosperar, você vai ver que todo o direcionamento é para a vida que nós temos aqui na Terra. A prosperidade, e eu não estou falando que a gente não deve procurar crescer economicamente falando, não estou falando nada disso. Mas todas essas simpatias, elas têm a ver com eu viver bem aqui na Terra. E uma das coisas que tem mexido muito comigo, e a gente tem conversado bastante em casa, eu e a Noemi, é que a maioria das decisões que tomamos, elas não visam a eternidade. E o que me choca é que Paulo, todas as decisões que ele tomava, não estava visando o presente momento que ele estava vivendo, mas estava vivendo um futuro que ele queria alcançar e almejar. Você quer ver quais são as decisões que você tem tomado para alcançar a eternidade? Como é que a sua vida tem sido construída, dirigida? Por quê? Porque dentro das religiões, e o cristianismo não deixa de ser uma religião, muitas vezes nós vamos se aproximar de Deus para alcançar os benefícios que Ele quer, ou que a gente espera receber dEle, para que a gente possa viver bem aqui na terra. Sim ou não? É isso. Então a gente se aproxima de Deus para ganhar o favor dEle. Né? E no texto que eu deixei para você colocar aberto, para você ficar ciente, ele está falando da multiplicação. Essa multiplicação dos pães, tem uma galera acompanhando Jesus, perto do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, e está todo mundo lá. Jesus tem uma hora que parece que ele faz uma brincadeira, ele pergunta para os discípulos assim, ó, e aí, como é que a gente vai alimentar essa galera? Já tem pão para todo mundo? Os discípulos falam, Senhor, não há dinheiro que possa alimentar todo esse povo que está ao seu redor, não tem como. André, que é um dos discípulos, Filipe fica meio em choque, André fala assim, olha, ele fica de olho no menino, a gente não sabe, um jovenzinho, que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele já sabia então, falou, o dos discípulos de Jesus já está guardado aqui, e o restante da multidão, que cada um se vire para alcançar o seu, contando já com o alimento do moleque, que a gente não sabe. Jesus multiplica. Quando Jesus multiplica, diz o texto, que, presta atenção no versículo 12, e quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles ajuntaram e encheram 12 cestos, com pedaços de 5 pães cevadas. Tudo isso que eles tinham a comida, era uma multidão.
enorme, gente, ao lado de Jesus. Diante desse milagre, versículo 14, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir no mundo. Versículo 15, percebendo então que Jesus estava prestes a vir e levá-lo à força para proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Você consegue imaginar? O maior problema do mundo hoje é a fome. Você vai vê-la em todos os lugares do nosso planeta. Se chega alguém em uma determinada região e faz um milagre, aonde todos comem a se fartar, qual seria a nossa reação? A reação do povo se alvoroçou. Ele é o nosso rei. Ele tem que governar, porque ele governando, a lógica é ele governando, o pão não vai faltar. É um rei desse que muitas vezes nós precisamos na virada do ano. Porque um rei desse vai me trazer um ano de prosperidade, de bênção, de fartura. E eu sei que não vou ter escassez pela frente. Um rei desse que vai atender as minhas demandas, as minhas, não só necessidades, mas os meus desejos, é o que todo mundo espera. Inclusive encontrar na virada, seja independente da religião que você siga. Nós queremos alguém que possa solucionar todos os nossos problemas, sim ou não, igreja? Diante disso, a gente não difere muito daqueles que vão colocar uma roupa, que vão colocar o dinheiro no pé, ou de brincadeira, ou qualquer outro sentido. Porque a gente vai fazer do nosso Cristo o Jesus que Ele não é. Porque queremos usar Ele para viver bem aqui na terra. Mas quando você olha, quando Jesus percebe esse alvoroço, a primeira coisa, Ele se afasta de todo mundo. Porque, pasmem você, Jesus não veio atender os nossos desejos. Nem suprir todas as nossas necessidades. Você consegue entender o que eu estou falando? Jesus não é esse, Ele não quer se tornar rei de pessoas que pensam como esse povo. Por isso Ele se ausenta. Por isso que Ele não fica perto. Por isso que Ele se afasta para ficar ao lado do Pai. Jesus não quer ser reverenciado, cultuado, adorado por pessoas que querem fazer dele rei nesse mundo, para viver bem nesse mundo. E aí Ele se afasta. Quando Ele se afasta, uma das coisas que me chama a atenção, passa-se a noite, Ele anda sobre o mar, encontra, deixa o barquinho para trás. Mas no outro dia, o que você acha que aconteceu? Aqueles que se alimentaram e se fartaram, foram atrás de quem? Do Jesus que multiplicou os pães. E vieram mais gente ainda, inclusive agora já arrumaram até barquinho para poder segui-lo aonde ele fosse. Agora, se Jesus estava andando de barco, eles iam também de barco. E aí eles chegam lá, olha que Jesus, presta bem atenção, em vez de entrar no barquinho e ir como uma pessoa comum, normal, ele vai andando sobre as águas. E quando ele anda sobre as águas, deixa o barquinho para trás. O pessoal chegando aonde Jesus estava, percebe que o barquinho ficou. Sabe por quê? Porque esse Jesus que a Bíblia relata, que não vai atender às nossas necessidades, nem às nossas demandas que a gente tem, Ele é um Jesus também que não vai agir conforme o nosso padrão. Ele não vai de barquinho até onde o discípulo, Ele vai mostrar, não, eu vou do jeito que eu quero, porque eu sou o Senhor desse universo. É esse Jesus que está sendo apresentado aqui pelo apóstolo João, no seu evangelho. É um Jesus que não vai agir conforme nós idealizamos e pensamos. É um Jesus que anda sobre as águas.
e vai socorrer aqueles que são seus. Mas isso não quer dizer que pessoas que querem esse Jesus para poder governar e reinar aqui nessa terra, não o busquem. No outro dia, depois do milagre, a galera foi toda lá. E aí eu gosto da resposta que ele dá. Presta bem atenção no versículo 26. Jesus respondeu a eles, dizendo assim: em verdade, verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque viste os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. O que Jesus está falando? Olha, vocês não estão interessados em mim. O que vocês estão querendo é viver uma vida sem trabalhar, sem lutar por aquilo que você tem de direito. Vocês estão querendo me usar para poder saciar a sua fome. E presta bem atenção, quando ele fala de saciar a fome aqui, quem aqui, depois do dia de Natal, quando deu umas 6 horas da tarde, do Natal, não sentiu fome? Depois dessa comilança toda. Quem aqui está só com a comida do Natal? Não porque você ficou comendo ela, porque sobrou toda, está na geladeira até hoje, né? Que aí você pode usar isso. Mas eu quero saber o seguinte, depois daquela madrugada, daquele romper, quem aqui no outro dia não parou para comer porque estava com fome? Amém, glória a Deus. Isso é natural, é normal. O que ele está falando? Vocês estão correndo atrás de mim para se alimentar daquilo que é perecível, daquilo que se acaba. E muitas vezes gastamos o nosso ano todo atrás de coisas que se perecem. Inclusive buscamos esse Jesus para ir atrás dessas coisas que perecem. Jesus está falando, vocês não estão atrás de mim, nem por conta dos sinais. E aqui eu gostaria que você pensasse o seguinte, tem muitas pessoas que é inevitável, presta bem atenção no que eu vou falar, é inevitável que a gente estando ao lado de Jesus, a gente não venha desfrutar de milagres, sinais, maravilhas, prodígios. Sim ou não? É inevitável. Mas qual é o maior problema? Não é usufruir disso, mas querer viver todos esses sinais e milagres sempre. Esquecendo do Deus que faz o milagre, se apegando às bênçãos que Ele dá e não àquele que é o abençoador. O que Jesus está falando aqui nesse texto? Ele está falando exatamente isso. Olha, vocês estão vindo aqui porque comeram, se encheram ontem, e hoje já estão com fome. E vocês estão pensando que eu vou ficar aqui servindo vocês? A resposta dele é assim, ó, trabalhai. Trabalhai. E talvez você fale assim, Jadson, e aí eu quero deixar uma lição aqui nesse sentido. Deus só vai realizar aquilo que você não tem capacidade de fazer. E muitas vezes nós queremos que Deus faça milagres sobre a nossa vida naquilo que eu posso fazer. Você quer ver uma coisa? Eu tenho pressão alta. Eu tomo medicação, tu acredita? Tão novo, atlético assim como eu. Correndo para lá e para cá e depois usando uma bomba de oxigênio para ver se sobrevive. Tenho pressão alta. Eu não gosto do meu médico, cardiologista. Ele é muito sarrista e duro, gente. Tinha que ser uma coisa mais amável, bondosa. Ele aperta a minha barriga, meu pânceps, e fala, Jadson, isso aqui dá uns 7 pedaços de pizza, né? Eu falei, não, eu não aguento, dá pior que aguento, né? Não, mas eu estou melhorando, eu estou comendo 6. Ele passa uma dieta. Eu já falei, e ele sabe, porque ele pega os exames lá de sangue, ali denuncia tudo, eu nunca vi. Ele olha lá, ele sabe o que eu como, o pão, tudo, gente, o doce. Ele olha lá, ele vai falando, tal, já, você está comendo, né? Isso. Eu falei, rapaz, esse cara tem um ar de iluminado, assim, sobrenatural.
Aí ele passa uma lista, gente, do que eu não devo comer. Não sobrou nada. Nada. Ô vida miserável se eu comer só aquilo que ele manda eu comer. Não dá, gente. Não dá. Ele falou assim, olha, pega leve com as carnes. Tá lógico que com o problema que o nosso país hoje não está dando para comer mesmo. Mas, massa. Eu falei, gente, não. Eu falei, doutor, tem alguma coisa errada aqui nessa... Eu vou começar a passar mal. Porque são 48 anos vivendo desse jeito. Se eu quero de uma hora para outra mudar, meu organismo vai sentir falta, eu vou acabar morrendo. Não está preparado para isso. Por isso, é melhor o quê? Eu vim aqui pedir para quê? Para Jesus me curar. Em vez de andar na praia, em vez de correr, ir para a academia malhar. É ou não é, gente? A gente está começando um novo ano, para frente. Aí eu venho para frente e falo, Senhor, por favor, me cura. E aí, vamos supor que eu sou curado. Gente, depois de um milagre, uma cura dessa, a gente tem que celebrar. Fui curado. Eu vou celebrar. Pode encher meu prato para glorificar o Senhor com tudo isso aí. Então, quando ele fala trabalhai, embora aqui nesse texto, trabalhai, presta bem atenção, Jesus ele vai dar uma outra dimensão. Ele vai falar assim, ó, trabalhai, presta atenção, não pela comida que perece, trabalhai pelo alimento que permanece até a eternidade. Ele está falando assim, a gente não pode viver pautado naquilo que é perecível, mas nós precisamos pensar num ano e viver uma vida em se alimentar daquilo que me leva à eternidade. Olha que coisa impressionante. E no mesmo texto você vai ver uma coisa que me chama a atenção. É que Jesus fala assim, olha o versículo 27. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o selo sobre ele. Ele está falando que se eu quero começar um ano e ter um ano melhor do que eu tenho hoje, o segredo é eu me alimentar do próprio Cristo, da comida que Ele vai me dar. Visando a eternidade. Aí você fala assim, Jadson, que comida é essa? Versículo 35. Diante disso, Jesus ministrou, eu sou na vida. Quem vem a mim, jamais terá o quê? Fome. E aquele que crê em mim, jamais terá sede. Isso é impressionante, porque ele está falando que não é o que o mundo lhe oferece que vai saciar a fome que você tem dentro do seu coração. Porque se hoje você tem, amanhã você vai querer ter outra coisa a mais. Você já percebeu como a gente gosta de trocar celular? O celular pode estar bom. O teu é 3.1, mas saiu 4.1. Tem uma tela um pouco mais rebuscada. Tá. Daqui a pouco você fala o quê? Sai o 5.1. E não vai terminando. E carro? A gente troca quando olha o do vizinho. Aí tu pergunta pro vizinho, ele fala assim, e aí? Pô, trocou de carro, né, meu? Trocou, caramba.
eu fiz uma parcelinha assim, tal, daí tu fala assim o quê? Pô, essa parcelinha também dá para o... Aí você não faz conta nenhuma. Você vai lá porque o outro tem. Aí você está com uma televisão. Gente, um dia tu acredita que uma televisão de tubo, 29 polegadas, cara, era a televisão. Aquele tubão grande, gente. O armário tinha que ser robusto. Coloca nesses armários de hoje para tu ver se ele segura. Mas aquela tela gigante, com aquele tubão, coisa boa, meu. Eu tive uma até pouco tempo, ela não morria, que eu só queria trocar depois que ela morresse, mas a bichinha era resistente, até que alguém generosamente trocou lá em casa. Cheguei lá em casa e tinha trocado, porque ela venceu. Televisão, se a nossa fé fosse que nem essa televisão, a gente ia avançar o ano. O que eu quero trazer? Que as coisas são perecíveis. O segredo para ter um ano melhor não é só viver atrás dessas coisas perecíveis. Lógico que você pode trocar, você pode, não tem nenhum. Mas tem gente que está se enforcando, se endividando, para poder alcançar aquilo que o outro tem. E depois a gente vem aqui dar o dízimo, a oferta, querendo que Deus pague a nossa dívida. Você quer ter um ano? Jesus fala assim, ó, não trabalha pelo pão que é perecível, mas trabalha por aquilo que é eterno. Se alimenta de mim. Se você ir até Ele, venha a mim, você já não vai ter fome, só ir até Ele. Mas eu gosto também que Ele fala assim, se você crer, fome e sede, você nunca mais vai ter. Aí você vai falar assim, Jadson, ok, a gente está entendendo aí a mensagem, eu espero, né? Então, o que a gente vai comer? Versículo 57. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Qual é o alimento aqui, gente? Fala aí para mim. Um dos segredos para ter um ano melhor é viver por amor a Jesus. Concordo, isso aí, esse é dos meus. Viver por amor a Jesus. E o que eu percebo quando eu olho para a minha vida, eu olho para a realidade que eu estou inserindo, que muitas vezes estamos perdendo muito tempo vivendo para nós mesmos, sem viver para Cristo. E aí dá a impressão que entra ano e sai ano e nada muda. Independente do que eu faça. Porque continuamos buscando Jesus. Para saciar das coisas desse mundo. Continuamos buscando Jesus. Não para se alimentar dele. Não para se relacionar com ele. Não para andar com ele. Mas para que ele atenda os nossos desejos. Por isso não olhamos para a eternidade. E aí eu gostaria de perguntar para você. Como é que um discípulo de Jesus deve entrar? Eu sei que talvez você já caminhou com Jesus, se desviou, passou.
Quando eu olho para esse texto, diante dessa mensagem, Jesus chega dizendo o seguinte: olha, você quer se alimentar de mim, vai comer do meu corpo, beber do meu cálice, do meu sangue. Ele está falando assim, ó, você vai ter que experimentar o sacrifício que eu vou passar. Você sabe o que aconteceu? Toda aquela multidão deixou Jesus.